falando sobre um assunto que ninguém esperava. Por essa ninguém esperava. Antes mesmo eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu tava botando a câmera para gravar, confirmou as Lucas Paquetá, Claudinho. As pessoas falam assim muito para mim, né? A turma fala, pô, presidente, quando é que você vai contratar o Neymar? Um contrato de 5 anos, 60 milhões de euros. Então assim, ele cara, acabou de adquirir um terreno no Alto Leblon ali, né? A 11 minutos da Gávea. Torcedor do Flamengo, ferrenho. Cara, camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação? Apenas isso, né? Eu encontrei com ele no vestiário um tempo atrás aí no jogo. Foi no Maracanã, né? Ele foi lá e tal. Bati um papo com ele. Rapaziada, Rodolfo Landim abriu os cofres e entregou tudo sobre os reforços, contratações do Flamengo agora nessa janela de transferência que, segundo ele, é a maior da história do Flamengo. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixe o like, separei 2 cortes da imprensa esportiva trazendo as informações. Vamos dar uma analisada aqui nas contratações do Flamengo, os anúncios do Mengão. Bora pro vídeo. Que a aspa do... Porque não tem como falar dessa sua gestão, e aí a gente tem que entender e não falar de 2 nomes, né? A gente deu uma passada pelo Jorge Jesus, que é o técnico do Neymar, e o Gabigol, né? E agora com tudo que tá acontecendo. Gabriel. Aspas do Gabigol de sábado, né? A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas, disse ele. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Foi isso que ele falou. Qual é a situação de momento do Gabigol? Eu acredito que vários desses seus cabelos brancos, com todo respeito, tem nome e sobrenome, Gabriel Barbosa. Outro dia, no meio de uma discussão dessa, assim, um amigo meu me mandou uma foto minha quando eu fui eleito em 2018. Assim, cara, assim, o cabelo já era, bem escuro. Né? Esse cabelado... Tem uma noção de que isso aqui, venham ser presidente do Flamengo pra ver o que vai acontecer aí com vocês. Isso, só agora você não pode usar aquele acaju ali, né? Não, isso aí também não, isso aí não, deixa natural. Então, assim, rapaz, assim, o que eu falo sempre, assim, acho que é um negócio rápido pra falar, não tem muito o que falar, porque esse troço também já foi tão explorado, mas assim, cara, o Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo, e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. E foi divulgado um aumento de 50%. Não posso dizer o número, mas assim, até porque isso é uma relação de negociação. Mas assim, é óbvio que é bem mais do que ele recebe. Bem mais do que o que ele recebe. E em cima daquilo que foi meio que seria o valor acordado se ele fosse firmar um contrato de 5 anos com ele. Então, assim, eu digo o seguinte... Isso como reconhecimento, né? Não, é mais do que isso, porque, assim, não é só reconhecimento. É, assim, dizer o seguinte, olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando, para ser sincero. É só isso. É porque, assim, por mais que a gente adore o Gabriel, e eu não sei se passa pela... Eu espero que não passe pela cabeça dele, que eventualmente não gosta dele, alguma coisa. Cara, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que, não só ele, mas todos esses jogadores que estão aí no Flamengo, nos entregaram, ao longo desse período que a gente está, e que eu estou na presidência do clube. Eu apenas estou lá para administrar
clubes em cima de fatos e dados e o dinheiro que a gente tem não é para, usando a sua palavra, não é para um reconhecimento, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o desempenho que provavelmente aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que a turma que trabalha no futebol do Flamengo me oferece. Então, assim, é isso. Assim, a gente quer que ele continue no Flamengo. A gente fez uma proposta para ele. Esse é o teto que o Flamengo chega? A gente já chegou depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto, que a gente deixou claro que seria o teto. De tempo também, não pode aumentar para 2 anos. Essa foi um ponto importante, assim, esse contrato de 1 ano que a gente quer dar para ele. Assim. Presidente, de fato, como apareceu na época, quando surgiu essa história, de fato o departamento de futebol alinhou com ele uma renovação nos moldes que ele e o empresário dele queriam, e quando você soube, opa, calma aí, não é assim. Isso veio pra mídia. Ele até usa isso na declaração. Ele não foi nessa declaração, ele já deu umas 10 declarações. Já tava tudo certo. Que ia dar tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Assim, eu não tenho nem conhecimento de que este contrato, um pedido de contrato para ser rodado para chegar ao meu conhecimento tenha sido tomado. Opa. Eu acho que você tem negociações, sim, de propostas. Eu acho que teve a percepção de que esse troço ia evoluir, mas assim, decisão, no final, acaba sendo do presidente, cara. Então, assim, é um contrato de 5 anos... Que vai onerar outra gestão, né? Para passar para outra gestão com os valores que estão ali, com a situação que a gente está vivendo ali, eu acho que é difícil. É difícil da gente aceitar. Assim. Agora, eu já falei em outros locais, outras épocas, assim, o mercado, ele é grande e assim... Então, assim, por exemplo, eu citei já, o Flamengo, quando faz essas coisas, ele estende contratos. Ele estendeu o contrato, por exemplo, agora, o Davi Luiz tinha lá suas métricas, estendeu o contrato. A gente vai voltar a conversar com o Davi Luiz agora também. Felipe, né, no finalzinho. Felipe Luiz, os Diegos, né? os dois Diegos, entendeu? Oferecido pro Everton, né? Oferecido pro Everton. Só que o Everton, ele disse assim, opa, chegaram aqui com uma proposta de vários anos e tal, pra mim é melhor, você pode me dar de tantos anos? Com esse valor? Não. Então, assim, foi pra lá. Por isso a gente deixou de gostar dele. A gente adora o Everton, assim. Deixa o microfone um pouco pra fora. É um rapaz, assim... Que a gente adora ele, assim, pelo comportamento dele dentro e fora do campo, cara. Assim, nunca criou caso, né? Ele é um jogador, assim, excepcional de grupo. Assim, não tem tempo ruim pra ele, entendeu? Eu cansei de ver jogos, assim, que ele ia disputar pela seleção brasileira, voltava com 48 horas... vinha e se dedicava, entrava nos jogos, se esfalfava lá. Pô, craque também. Um artista da bola. Artista, pô, assim, e a gente adora ele, cara. Mas assim, a gente fica feliz até, dividido. Infeliz porque ele não tá jogando no Flamengo, mas feliz por ele estar seguindo a carreira dele e, sabe, com sucesso e fazendo aquilo que é bom pra ele, entendeu? Agora, ficou clara a situação do Gabigol, é isso. O Flamengo chegou a um teto, o Gabigol quer uma outra situação e é isso. Ele quiser, mas assim, tá na mesa. Tá na mesa. A proposta tá na mesa pra ele. Se ele quiser amanhã assinar, ele assina. Sim. Presidente. A gente não tirou a proposta. A gente continua com a proposta na mesa. Agora, ele controla a operação, porque ele já está nos faltando, sei lá, 5 meses para terminar o contrato dele, ele pode assinar um pré-contrato, ele pode esperar chegar ao Dizem que tem um na mesa dele também, né? Pré-contrato. E eu até acredito que possa ter. Ele é um bom jogador. Assim, eu acho que, sei lá, percepção de visão diferente e tal das pessoas. Mas assim, é o que a gente, nesse momento, a gente pode dar. A gente fala assim, ser assim, ele pode até aceitar esse 1 ano, e daqui a 1 ano ele tem um desempenho excelente, ele volta e ainda pede ainda mais para renovar. Entendeu? É risco.
tem muito mais risco do que eu entendo o lado dele. Ele tem muito menos risco na mesa do que se ele tiver um contrato de 4, 5 anos. Porque aí ele está garantido 4, 5 anos. Sim. Então, assim, eu entendo do lado dele, mas ele tem que entender o lado, sim, do Flamengo também. Então, assim, temos esse problema na mesa. Mas acho que a comunhão dele com a torcida, eu espero que no final faça ele cair pro lado de ficar no Flamengo. Você sabe que se ele decidir algum jogo ou título dessa reta final, vai ser uma loucura. Mas, né? meu amigo, Mas peraí, mas que bom problema. Não, mas lógico. Que bom problema nós teremos. Sim. Isso é um problema muito bom, cara. Lógico, que conquiste com gol de Gabriel. É isso. Então, assim, é tudo que nós queremos. Agora, perguntando o Paquetá também, que você falou. Seria uma oportunidade, né? O Paquetá a gente tem que analisar em cima de uma oportunidade. Ele também é um jogador que tem um contrato e a gente, pelas notícias que a gente tem, ele ia ser vendido por 85 milhões de libras. Entendeu? City, Vamos dizer, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. Eu acho que isso ficou meio de lado. A gente tem interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea e que tem, vamos dizer assim, uma identificação com o Flamengo enorme. Ele é torcedor do Flamengo, ferrenho, entendeu? Isso é muito importante. Sim. Eu tive com ele agora nessas férias aí, ele esteve lá num camarote que eu visitei lá e a gente bateu um papo rapidamente e tal. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, camisa 10 da seleção brasileira, porra. Mas qual é a situação Apenas isso, né? A de momento dele. Ele só viria com o processo andando lá, mais ou menos isso. A gente tem que ver como é que esse troço vai evoluir. Não tem como antecipar. E a gente precisa conversar com o clube dele. Com Aston Villa. Com Aston Villa. Entendeu? Assim, West Ham. Não, Aston Villa não, West Ham. A gente teria que ver. Algumas coisas alguns movimentos... a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. Eles queriam tem que ver. Porque assim, ele é um jogador também que custou muito caro. 60, né? Acho que foi aproximadamente então, assim, isso. 60 milhões. Então, assim, como é que o clube que tem ele vai se comportar diante de, eventualmente, uma saída dele? Assim, 60 milhões de euros... mesmo que seja por um período, amortizar este valor, se você faz um contrato de 5 anos, 60 milhões de euros, é 12 milhões de euros de amortização por ano. Por ano. Então, esquece. Isso aqui, o Flamengo tá bem financeiramente, mas ninguém dá um passo maior do que as pernas lá. Eu não deixo, até porque o passo é meu. Então, assim... Se a moeda fosse em euro, talvez. Tem que ter disciplina de capital, tem que entender qual é o tamanho do clube, assim, porque eu passo na rua, as pessoas falam assim muito pra mim, né? A turma fala, pô, presidente, quando é que você vai contratar o Neymar? Eu falo assim, pô... Isso. Só isso, né? Eu falo assim, pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo, o Neymar, ele ganha por mês mais do que 2 folhas do Flamengo, com tudo. Caralho. Então, assim, as pessoas não têm noção da magnitude de certas coisas, entendeu? Do valor envolvido. São 2 folhas do... Neymar, eu acho que o Neymar, lá, assim, pelo que as Comissão informações, ele não técnica. tem, assim, as informações extraoficiais é de que ele ganha 70 milhões por mês de salário. Então assim, Ele acabou de adquirir um terreno no Alto Leblon ali, né? A 11 minutos da Gávea. Saiu agora no Lauro Jardim. Saiu. Jardim Pernambuco, eu sou. Ele recusou uma mansão que custa 200... Nem sabia que tinha uma mansão de 250 milhões no Rio, né? Assim, E comprou um terreno ali. Não custa sonhar, né? Assim, eu acho o seguinte, eu acho o Neymar um jogador apenas fora de série, totalmente fora de série. Jogador
top no mundo. O Neymar, ver como é que ele se recuperou aí dessa lesão e tudo, que eu acho que ele vai se recuperar bem, porque ele é um jogador leve. Essa lesão é uma lesão complicada para quem é um jogador pesado. Mas ele é um jogador leve. Então, assim, eu acho que ele volta. Ele acho que no final do ano já tudo. tá voltando. Eu encontrei com ele no vestiário um tempo atrás aí no jogo. Foi no Maracanã, né? Ele foi lá e tal. Bati um papo com ele. Ele me falou que acha que ele volta em plenas condições em meados de setembro. Que ele acha para mim. Ele falou para mim: presidente, eu acho que volta de meados de setembro. Talvez eu vá perder as primeiras rodadas lá do campeonato. Mas em meados de setembro eu já estou em plenas condições. Acho que é o cronograma de recuperação dele lá. E tem que ser com calma, lógico. Tem 2 assuntos que a gente tem que falar, porque assim, você falou... Eu tô aqui por conta de vocês. Aqui eu sou... A galera pegou muito no pé do Braz, você viu isso aí, a questão da Rússia, tudo mais, do Medvedev, né? Esquece, rapaz, é primo do cara, porra. Não é o cara, mas é primo do cara. O cara é vice-presidente da Gazprom, porra. Da Gazprom. Que é a patrocinadora do Zenit, né? Ali tem... ali é difícil negociar. Quem será que é o dono daquilo tudo? Quem é que Mas, manda naquilo tudo? Porque surge o nome, eu queria que você falasse desses dois, o Claudinho e o Paquetá. Existe a possibilidade de fato... E existe a possibilidade de fato do Paquetá, não existe mais... E o Claudinho sempre surge como esse nome de desejo do Flamengo. Aparece sua janela, pá, Claudinho. E aí vai lá o Zenit, pá. E culto. Como é que é essas duas situações aí? Ele foi retirado do jogo, hein? Da última rodada do Russão, o Claudinho foi retirado. Aí falaram que, questão, mas ninguém disse por quê, mas ele não jogou. Sim, Então, assim, a gente não esconde. Há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas assim, o jogador, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. Ele é brasileiro, já está lá há muito tempo, entendeu? A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. E claro que a gente buscou de novo conversar com ele através do empresário dele e tudo. Mas assim, eu entendi que a gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão tripartite, né? Você envolve o clube que recebe o jogador, o clube que transfere o jogador e o próprio jogador. Então eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, eu estou passando aqui para você o que eu recebi do Bruno e do Marco. Assim, não haveria problemas. A gente estaria com, vamos dizer assim, com um processo equacionado. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, e o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Então, assim, a percepção que eles passam é de que eles não querem vender o jogador. Então, eu imagino que o jogador não deva estar feliz. Por quê? Porque você começa a estabelecer regras para você. Você sai se o cara, pagar esse preço aqui, que é o preço justo. Aí o cara vai lá e chega no preço justo. Aí o cara fala, esse preço não é mais justo, o preço é maior. E o jogador já acertou com você. Então, assim, eu imagino, tá? E eu tô que o jogador não esteja feliz lá, pelo menos. Agora, como que vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador. Mas há chance ainda? A janela fecha só no dia 2 de setembro. Então, assim, estamos só começando a janela. E jogador, assim, a gente entrando em negociações, jogador, se ele quiser, 80% da situação aí de conseguir. Óbvio que tem os preços, tem tudo mais. Assim, se o cara fizer a força para sair, para
É muito difícil o cara não conseguir sair, assim. O que dificulta um pouco é que é a Rússia, né? Então a gente já falou com o tipo de que tá lidando, né? Mas Os caras assim... embirrar, não quero. Mas assim, no fundo, a gente acredita em bom senso, mesmo sendo russo. Todo a gente acredita no bom senso das pessoas, entendeu? Assim... O staff dele trabalhando pra isso acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente, mas uma coisa é certa, assim, a gente não quer trazer jogadores para o plantel do Flamengo para serem mais um. Sim. Assim, Nesse Flamengo, aspecto, o Flamengo de elenco tá bem servido. Mais uns à base. Para trazer um jogador para o elenco do Flamengo, ele tem que ser um jogador que Possa ser titular. traga um diferencial para o clube e vá brigar para ser... Isso. Só pra suscitar uma situação, quando se fala de Claudinho, pela importância, pela idade, pela bola que tá jogando lá, um titular, sempre vem pra cá o lado de que será que o Flamengo tá perdendo algum player assim, importante? Arrascaeta, que é o nome que tá há mais tempo. Isso não existe? Ou assim, lógico que existe. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu deixar de ser presidente do Flamengo. Mas enquanto eu estiver lá, o Arrascaeta não sai nem a pau. Então, assim, não sai. O Arrascaeta é um jogador. Até porque eu acho que ele tá feliz aqui no Flamengo. A gente procurou sempre conversar com ele, criar uma ambiência boa para ele. Eu acho que ele tá bem adaptado aqui, casado, feliz. Negócios aqui, né? Mas assim, o mais importante é, sabe, criar um... A gente gosta muito dele, assim como gosta de todos que estão lá e que estão conosco esse tempo todo. Assim, aquilo ali é uma verdadeira família que a gente criou ali. E acho que o ambiente é muito bom e o Tite é muito importante nesse processo. Falando sobre um assunto que ninguém esperava. Por essa, ninguém esperava. Antes mesmo eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu estava botando a câmera para gravar, a CBF confirmou as datas e os horários dos jogos do Flamengo e contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Muita gente esperava que seria aquele horário tradicional, quarta-feira, uma transmissão na Globo, mas não será assim. Será quarta-feira. Jogo de ida, dia 31 de julho, uma quarta-feira, no Maracanã. Jogo da volta, dia 7 de agosto, lá no Allianz, numa quarta-feira também. Só que não terá transmissão da Globo, será transmissão da Amazon Prime e os jogos serão disputados às 8 horas da noite. Eu vou ser sincero, para mim, para o Vene Casagrande, jornalista, foi a melhor coisa. Porque trabalhar em jogo 9h30 da noite, gente, vocês não sabem como é cansativo. Eu vou dormir tardão, desgastado, cansado, fadigado. No dia seguinte é difícil acordar e manter a rotina. Jogo às 8 horas da noite, para mim, para trabalhar e tal, é 1000 vezes melhor. Agora, por essa ninguém imaginava que a Amazon Prime vai transmitir os jogos e que os jogos serão às 8 horas da noite. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa decisão? Eu confesso para vocês que eu não sei bastidores de decisão de transmissão de jogo, porque a Globo não quis transmitir, ou se quis, porque não vai transmitir. Fato é que a Amazon Prime vai transmitir e os jogos serão às quartas, só que 8 horas da noite. Vamos falar do Textor? Rapaz, o Tex eu acho que enlouqueceu, sei lá, cara. Enfim, não sei onde ele quer chegar, não. O Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam uma partida no Brasileirão de 2023. Em uma entrevista ao GE, ele falou o seguinte: quando eu fiquei tão comprometido com isso, de manipulação de resultados, e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas com base nisso, eu acreditei, certo? Então eu disse, preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. E aí ele foi questionado sobre nomes, obviamente. Aí ele respondeu, não vou dizer, porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos e agora é uma tecnologia ainda melhor, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores, eles não estão mais na rotação.
declarou. Cara, isso é inacreditável. Eu vou ser bem sincero, não sei onde John Textor quer chegar com essas afirmações, declarações de manipulação de resultado sem provas. Repito, se ele tivesse provas, palmas, seria o nosso herói sem capa, porque ele iria expor uma situação terrível no futebol brasileiro e, obviamente, iria nos ajudar. Só que até o momento eu estou levando na galhofa. A verdade é essa, porque o John Textor fala e não prova nada. Eu fico imaginando jogadores que já deixaram o Botafogo. O que eles não estão pensando? Eu estou vendo aqui nas redes sociais, o Vitor Sá está sendo acusado por grande parte de pessoas no Twitter, enfim. O Vitor Cuesta também está sendo acusado. Gente, isso é inacreditável. Agora, enfim, imagina os jogadores conversando sobre isso. Vamos falar da entrevista do Landim ao Charla Podcast, que, enfim, foi uma entrevista longa, porém, alguns assuntos ali, eu, obviamente, fiz um recorte para não trazer todos os assuntos aqui, porque foi uma entrevista extremamente longa. Primeiro, o Gabigol. Ele foi questionado sobre renovação, continuidade do Gabigol, e o Landim respondeu: não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos. Por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, estou disposto a pagar esse contrato que você está me propondo e a dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. E é em cima daquilo que foi meio que o que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de 5 anos. Landim também afirmou que a contraproposta do Flamengo dá o seguinte recado para o Gabigol: o clube precisa de garantias esportivas para acreditar nele e voltar a fazer um contrato longo. Abre aspas. Não é só um reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adote o Gabriel, e espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste, tenho gratidão eterna, não só por ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período que estão na presidência do clube. Então, pessoal, pelo que dá a entender aqui, enfim, dá a entender não, isso aí já está certo, o Gabigol vai embora em dezembro. Vai embora em dezembro, isso já está definido, está certo. Por quê? O Gabigol entende, o próprio Gabigol falou sobre isso após o jogo contra o Criciúma. Ele entende que a diretoria não agiu de maneira correta com ele, que ele é ídolo, e o Landim, como presidente do clube, ele tem o direito de dizer e de falar o seguinte: olha, a gente te oferece isso aqui, não é um contrato longo, mas com base salarial muito boa. E o Gabigol não quer, ele quer um contrato longo. E vá ser feliz, não tem nenhum problema nisso. O Everton Ribeiro foi a mesma situação. O Flamengo ofereceu um contrato para ele, ele queria um contrato maior, o Bahia veio oferecer um contrato longo para ele, ele foi para o Bahia, está sendo feliz lá, e o Flamengo continua. É o mesmo caso do Gabigol. Ele foi questionado também por que apoiar Rodrigo Duche na eleição desse ano, e ele disse: o Rodrigo Duche vai nos jogos de vôlei, nos jogos de basquete, natação, competições de remo, não vejo outros candidatos a acompanhar o Flamengo como ele. Ele vive o clube e isso é importante. Sobre Paquetá, ele falou o seguinte: temos interesse no Paquetá, é óbvio, um jogador criado na Gávea, que tem identificação com o clube, conversamos nessas férias, espero que os problemas se resolvam. Se isso acontecer, tenho certeza que ele encerra a carreira no Flamengo. Beleza, mas e aí? Vai contratar agora ou não vai? Sobre Claudinho, chegamos onde eu queria chegar. A gente não esconde, a gente mantém contato com o Claudinho há muito tempo. Buscamos conversar com ele através do empresário e eu entendi que chegamos no acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Atendemos às exigências dos russos, mas quando chegamos lá, eles pediram mais. A percepção que eles passam é que eles não querem vender o jogador. Fecha aspas. Lembrando, é exatamente aquilo que eu falei para vocês aqui e falei em outros lugares também.
o Flamengo teve o ok do Zenit. O Flamengo encaminhou a contratação do Claudinho, tanto é que preparou vídeo de divulgação, trouxe essa informação para vocês. Teve reunião do staff do Claudinho com as pessoas responsáveis pelas redes sociais do Flamengo, tudo alinhado. E aí, na hora de assinar, o Zenit voltou atrás, recuou e ainda ofereceu uma renovação de contrato ao Claudinho para ele poder ficar lá. Obviamente, nessa renovação seria um caminhão de dinheiro. Mas o Claudinho rejeitou, porque ele quer jogar no Flamengo. Ainda há chance dele vir jogar no Flamengo? Sim, ainda tem chance. Mas a gente sabe como funciona negociar com o clube russo, no caso Zenit, que dinheiro não é problema nenhum para eles. Muito pelo contrário, está sobrando lá no Zenit. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre o Bruno Henrique. Não treinou no campo hoje, continuou na academia fazendo tratamento da entorse no tornozelo, desfalca o Flamengo novamente contra o Vitória. Pelo menos tem o retorno do Alan, que cumpriu suspensão contra o Criciúma, e na atividade de hoje o Tite não esboçou time titular. Muita gente curiosa para saber se Léo Ortiz vai ser titular, se o Vinha vai ser titular, como o Tite pretende armar essa equipe. Tá, então, são as informações, análise da imprensa esportiva sobre as notícias do Flamengo, e o Tite trabalha para recuperar o equilíbrio defensivo e bom momento na temporada. O Flamengo sofreu aí gols nos últimos 6 jogos. Pois é, né? Após 2 tropeços aí seguidos no Maracanã, empate com o Cuiabá e derrota para o Fortaleza, o Flamengo voltou a vencer como mandante, dessa vez em Brasília. No entanto, o Flamengo passou mais um jogo tomando gol, sofrendo gol, né? 6ª partida seguida, o Flamengo tomando gol. A equipe carioca precisa recuperar o equilíbrio no setor defensivo, que foi um dos pontos altos aí, mais no início da temporada, né? O Cebolinha falou depois da partida o seguinte: a cada ano que passa o campeonato fica mais difícil, com equipes crescendo dentro do cenário nacional. É nítido que por este campeonato até o 7º colocado está bem próximo, conseguimos uma boa vitória, são 3 pontos importantes. Se a gente não consegue essa vitória, iria ficar mais difícil. A gente está bem concentrado com o grupo completo agora. A gente espera no final estar comemorando, disse o Everton Cebolinha. O Landim revela que o Flamengo tem negociações avançadas para comprar clube português, hein? Adquirir uma equipe na Europa é um desejo antigo do Flamengo e dessa diretoria do Flamengo, né? O Landim revelou que o Flamengo tem essas negociações com o Leixões de Portugal, que inclusive negociou recente, há poucos dias, o meia Verton, né? Acabaram de levar o Verton e o Landim falou sobre isso, abre aspas. A gente está negociando com o Leixões, já estamos em processo avançado. É a 2ª divisão de Portugal. Eles acabaram de levar o Verton de forma independente, ou seja, negociação à parte, levaram mesmo, pagaram pelo Verton, 6 milhões de reais aproximadamente. Ele seguiu falando: a gente está avançando, se formos mais adiante, vamos levar os detalhes para aprovação do Conselho Deliberativo, disse o Landim aí em entrevista ao canal Charla Podcast, né? E as negociações do Paquetá, do Claudinho, no mercado da bola do Flamengo, ele também falou, abre aspas para o presidente no Charla Podcast: a gente não esconde, há muito tempo a gente vem mantendo contato com o Claudinho, o meio que um objeto de desejo pra gente. Ele é meio ídolo lá, foi considerado o melhor jogador da Rússia há alguns anos, mas assim, jogador também tem um lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente também está meio que usando um pouco essa potencial vontade dele querer voltar, sempre em contato com ele, disse o Landim. Ele seguiu dizendo o seguinte: claro que nós buscamos conversar com ele, através do empresário dele. Eu entendi que a gente, vamos dizer assim, chegou meio com um acordo com ele. Mas toda transferência de jogador é uma discussão que envolve 3 partes. Eu diria que o Flamengo e o Claudinho tá tudo ok. Estou passando o que eu recebi do Bruno Spindel e do Marcos. Não haveria problemas. A gente estaria com um processo equacionado. A gente estaria com um processo equacionado. O problema é com o clube, que não quer se desfazer dele. O clube foi estabelecido, foi estabelecendo exigências, chegamos no nível de exigência, só que a gente
não consegue aumentar. Chegamos no nível de exigência que eles queriam, só que eles aumentaram. É nítido que eles não querem vender o jogador. Então tá aí, né? O clube russo dificultando essa negociação. Eu acho, na minha opinião, o Claudinho tem que ser um pouco mais incisivo se ele quiser vir, senão o Zenit não vai liberar ele, não. Cebolinha aí destacando felicidade com o gol de Gabigol, importante para o nosso elenco depois da vitória aí contra o Criciúma. O Cebolinha disse aí a Flá TV nesta segunda-feira. Pelo contexto do gol, por ter nos dado a vitória, o Gabi também, a gente confia no nosso companheiro, a gente sabe quanto ele é importante para o nosso elenco, assim como é para o clube, a gente conta com ele, ficamos muito felizes com o gol do nosso companheiro, disse o Everton Cebolinha. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like. Até o próximo vídeo.